Pois bem, pessoal, vamos agora para a nossa terceira e última camada, que ainda será dividida em 4 etapas. A próxima etapa será fazer uma cruz aqui no amarelo, sem se preocupar com o bordo. Depois, colocar as quinas todas amarelas, sem se preocupar com o bordo. Depois, organizar as quinas nos seus respectivos lugares. E, por fim, organizar os meios em seus respectivos lugares. Nessas próximas etapas da última camada, vamos utilizar de algumas sequências de movimentos, muitas vezes chamadas de algoritmos. E essas sequências vão preservar toda a estrutura das duas primeiras camadas e apenas modificar algumas peças da terceira camada. Pois agora não queremos destruir tudo que a gente construiu até agora. Pessoal, quando eu estiver explicando os algoritmos em cada etapa, aqui no vídeo, aqui embaixo, eu vou escrever o algoritmo para caso vocês queiram anotar. Então, para a gente saber ler a anotação, quando, por exemplo, eu estiver falando face horária, por exemplo, é fácil nesse sentido, vai estar escrito um F. Quando eu falar no sentido anti-horário, por exemplo, face no sentido anti-horário, vai ter um F, porém com apóstrofo em cima, com uma linha. Vai ficar um F linha. Assim como as demais faces. Por exemplo, se eu estiver falando direita, vai ser um D, vai ser representado por um D, né? D. E se tiver um D linha, vai estar representado, vai ser a direita anti-horário, e eu vou colocar uma linha em cima do D. Então, D linha significa isso. E assim com as outras faces. Por exemplo, a F eu vou chamar sempre de F. A direita, que é aqui, vou chamar de D. A nossa esquerda eu vou chamar de E. O nosso topo de T. E a nossa base de B. Pode ter ainda, eu colocar por exemplo, um D2. Um D2 significa girar à direita 2 vezes. Não importa o sentido, porque chega no mesmo lugar. Se eu girar D2 no sentido horário, o cubo fica assim. Se eu girar D2 no sentido anti-horário, o cubo vai ficar da mesma forma. Então, se tiver D2, é a direita 2 vezes. Se tiver B2, vai ser a base 2 vezes. E assim vai. Então, sempre quando não tiver a linha, vai ser sentido horário. E quando tiver uma linha em cima, vai ser no sentido anti-horário. Topo vai ser o nosso T. Topo linha vai ser o nosso T linha, que é o topo no sentido anti-horário. Tudo bem? Em cada uma dessas últimas etapas, vamos precisar de apenas um algoritmo, ou seja, uma sequência de movimentos, e ela vai fazer o que eu preciso para cada etapa. Nessa etapa, eu preciso fazer uma cruz aqui no amarelo. Ou seja, eu vou segurar o cubo de uma determinada posição, vou aplicar o algoritmo e vai aparecer a cruz aqui em cima sem estragar toda a minha base. Porém, eu preciso ver aonde eu aplico esse algoritmo. Nesse caso, a gente vai ter que achar a seguinte configuração antes de poder aplicar o algoritmo. Como a gente quer fazer uma cruz aqui no amarelo, então a gente só vai olhar para as peças de meio. Por enquanto a gente esquece todas as quinas. E também não vamos se preocupar com o bordo. Só vamos se preocupar com o adesivo amarelo de meio. Tá. Então devemos achar a seguinte configuração. Só girando o topo, o topo, o giro é livre. Ele não estraga a nossa base. Então, só girando o topo, tente achar a seguinte configuração. Um amarelo de meio aqui na minha esquerda, referente aqui, olhando aqui na parte de cima, e aqui um adesivo não amarelo. Tudo bem? Essa configuração. Um amarelo aqui na minha esquerda, e na minha frente, olhando por cima, não tem amarelo. Ou seja, outro amarelo vai estar aqui no meu adesivo de frente, e não no meu adesivo de cima. Achado essa configuração, a gente vai aplicar o seguinte algoritmo. A gente vai girar a face
no sentido horário, uma vez. Topo, no sentido horário, uma vez. E direita, no sentido horário, uma vez. Agora a gente gira o topo no sentido anti-horário, uma vez. A direita, no sentido anti-horário, uma vez. E a face, no sentido anti-horário, uma vez. Pronto, apliquei o algoritmo. Porém, não apareceu uma cruz aqui na camada do amarelo. Ou seja, eu vou ter que aplicá-lo novamente. Às vezes, aplicando uma vez, vai aparecer a cruz amarela. Às vezes, no pior das hipóteses, a gente vai ter que aplicar 3 vezes esse algoritmo. Apliquei uma vez, não deu certo, não apareceu a cruz. Então, de novo, eu vou ter que achar aquela seguinte configuração. Qual seria a configuração? Um amarelo aqui em cima do meu lado esquerdo e aqui na minha frente, em cima, um não amarelo. Ó, já está nessa configuração. Pode ser que às vezes você fez o algoritmo e o cubo ficou nessa posição. O que eu preciso antes de aplicar o algoritmo? Eu preciso de um amarelo aqui em cima, no meu lado esquerdo, e na minha frente um não amarelo. Não está disposto dessa maneira. Então, só girando o topo, eu vou girando ele até chegar nessa configuração. Ó, amarelo é amarelo, não quero isso. Eu quero um amarelo e não amarelo. Girei de novo, legal. Amarelo e não amarelo. Aplico novamente o algoritmo aqui. E como é o algoritmo, se vocês quiserem anotar no papel, tudo bem. Cada um anota da maneira que achar conveniente. Então a gente gira F no sentido horário, topo no sentido horário, direita no sentido horário. Agora, topo no sentido anti-horário, direita no sentido anti-horário e face no sentido anti-horário. Aí, ó, apareceu a cruz. E isso foi o quarto passo. Pessoal, ainda na etapa da cruz do amarelo, pode ainda cair esse caso que eu não expliquei para vocês. Lembra que eu sempre falei, antes de aplicar o algoritmo, tem um amarelo aqui e um não amarelo aqui? Nesse caso, não temos nenhum amarelo virado aqui para a face do amarelo. Ou seja, aqui a gente aplica o algoritmo em qualquer lugar, porque aí vai aparecer pelo menos um amarelo depois. Então o que a gente faz? Por exemplo, eu vou aplicar aqui. Então eu giro face, topo, direita, topo anti-horário, direita anti-horário e face anti-horário. Legal, aí ó. Pelo menos agora apareceu um amarelo. E como que eu quero que fica, né? Um amarelo aqui e um não amarelo aqui. Só girando o topo uma vez eu consegui essa configuração. Aplico de novo. Face, topo, direita, topo anti-horário, direita anti-horário, face anti-horário. Legal. Não apareceu a cruz. A gente aplica de novo. Um amarelo aqui e um não amarelo aqui. Legal. Face, topo, direita, topo anti-horário, direita anti-horário e face anti-horário. E aí, conseguimos fazer a cruz. Sem se preocupar com o bordo. O bordo a gente vai se preocupar na última etapa.